Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma jornada fantástica pela Bíblia Sagrada. Aventura, romance, instrução e salvação no mesmo lugar. E hoje a viagem será entre os parentes da Bíblia. Sim, porque parente é igual pizza, né? Tem de todo tipo. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber notificação. Por favor, aperte aqui o gostei ou o like para ajudar a impulsionar o vídeo e compartilhe muito esse link. Manda para os seus amigos, manda nos grupos, manda na sua rede social, nos ajude com isso, tá bom? E é claro, você pode comentar no chat ao vivo ou também você pode deixar o seu comentário depois, tá bom? Vamos viajar! Diz aí, será que Pedro negou Jesus porque Jesus tinha curado a sogra dele? Bem, hoje eu não vou falar sobre os pais, mães, filhos ou filhas da Bíblia, porque tem muito, né? E a gente vai comentando durante os nossos vídeos, tá bom? Hoje os parentes serão os avós, os netos, os tios, sobrinhos, primos, sogros, genros, noras, cunhados. Você viu? Tem muita gente, né? E eu vou falar dos parentes maus e bons da Bíblia. Vamos começar pelos avós. Quem não se lembra da visita na casa dos avós? Uau! Os meus avós, inclusive, eram chamados de uma forma diferente. Era a mãe Sula e o pai Luiz. Gente, para mim e para minhas irmãs era tudo de bom, né? A gente catava caju no fundo do quintal, a gente comprava marmelada e creme de leite para levar para minha avó. Primeiro ela tinha lá, depois, quando casada, eu levava, né? A gente assistia o programa do Silvio Santos quando era criança, só na capital, era na casa dos avós, né? Geralmente o vovô, a vovó são gente muito boa, né? Gente que a gente gosta de proteger, uma figura fofa, né? Mas no caso da Bíblia, nós temos também uma avó do mal, aí o neto é que precisou ser protegido. Atalia, ou Atalha, é a única rainha de Judá, e ela só foi ao trono porque o seu filho Acasias morreu e ela saiu matando os netos, queridos. Você acredita? Sim, minha gente, foi isso que aconteceu. Atalia era o terror dos netos. Mas aí, pela graça de Deus, pelo amor de Deus a Judá, Joás, um dos netos, foi salvo e mais tarde foi colocado no trono. E a rainha foi morta. Então, Atalia ou Atalha foi a bad grandma, a avó maldosa da Bíblia. Mas tem bons avós também, tá bom? Jacó ou Israel, depois de viver uma fase muito difícil com o desaparecimento de José, inclusive com a narrativa, né, de que ele havia sido morto, né? Então ele finalmente reencontra o seu filho e agora José já tinha constituído família, né, inclusive com 2 filhos. Então Jacó, com uma alegria imensurável, ele decide que seus netos agora se tornariam também seus filhos por adoção. O final dessa história é que tanto Manassés como Efraim se tornaram tribo de Israel. Bons avós dão presente para os seus netos, né? Israel foi além, né? Ele deu a seus netos a herança de filhos. Por isso, é claro, Jacó leva o título de bom avô da Bíblia. Mas também nós temos uma vovó muito querida, muito especial, né? Sim, é a Lloyd, né? Paulo elogia a fé de Timóteo, mas ressalta que aquela fé não fingida tinha sido herdada da sua avó Lloyd, que havia transmitido a Eunice, a mãe de Timóteo, e que foi transmitida a Timóteo. Com certeza, Lloyd tinha um amor muito grande por Deus e também pelo seu neto, pela sua filha. Então, por essa razão, é claro, a gente vai incluir Lloyd aqui como a bondosa vó da Bíblia. Netos! Lembro do meu sobrinho Joanês, o primeiro neto da família, né? O primeiro neto da minha mãe, e era muito querido, né? Um neto maravilhoso, né? Dava muita alegria para a avó. E acho que também foi bom neto para os meus avós, né? Quando eu e a Esther casamos, o meu avô, o pai Luiz, foi fazer umas reformas para nós e ele ficou morando com a gente, acho que um mês e meio, enquanto fazia essa reforma, né? E ele é sempre de pouco conversa, né? Mas ele gostava muito de assistir novela. Aí a gente ligava a TV para ele no finalzinho de tarde, ele ficava lá, nem piscava, né? Então eu e os meus irmãos honrávamos e amávamos muito os nossos avós. Bom, na Bíblia eu não encontrei nenhum neto que foi mal para com o seu avô ou sua avó. Se você souber de alguém que eu não consegui encontrar, por favor, escreva aí, tá bom? Mas os netos bons eu achei.
Eu vou começar falando de Bezalel. Ele era neto de Ur. Ur é aquele que, junto com Arão, ele segurou as mãos de Moisés, lembra? Na batalha, e aí trouxe vitória sobre os amalequitas. Josué lutando lá e eles aqui segurando a mão de Moisés, né? Agora, ainda que a Bíblia não menciona, eu imaginei Ur vendo seu neto sendo ungido por Deus para fabricar os móveis, os utensílios do templo. Mas independente de Ur ter vivido para ver essa bênção na vida de Bezalel, com certeza esse neto também honrou o seu avô através do seu ministério. E Timóteo, com certeza aqui está representado um dos melhores netos da Bíblia. Ele era mais que um discípulo de Paulo, na verdade Paulo tinha ele como um filho, considerado um filho na fé, né? E esse jovem cristão, ele foi fiel, foi dedicado, foi um líder, né? Foi um grande auxiliar, né? E tinha uma fé invejável. Agora imagina o orgulho que tinha Lloyd do seu neto. Então, vamos considerar aí Bezalel e Timóteo com títulos de bons netos da Bíblia. Tios! Uau! Eu tenho lembranças maravilhosas dos meus tios. Sempre que nós visitávamos a nossa avó, eu curtia muito brincar e conversar com meu tio Pedro e jogar palito com o tio João e dar muitas gargalhadas também com a nossa tia Amélia. Uau, ela era maravilhosa. E na Bíblia? Com certeza Labão foi mal duplamente, como sogro e como tio. Ele era irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. E ele era um 7-1, querido, era um tio muito ruim mesmo. Então trocou a filha na hora do casamento, né, com Jacó. Depois ele exigiu um preço alto para Jacó ter a Raquel como esposa. Mudou o salário de Jacó várias vezes. Um terror. Um tio desse ninguém quer não. Mas Deus abençoou Jacó, ele prosperou. E no final, quando Jacó foi embora, ele perseguiu a Jacó. Mas Deus avisou a ele, não toca no seu sobrinho não, né? E aí então finalmente eles fizeram um acordo de paz. Se Labão queria o título de tio mau na Rota 66 espiritual, bom, ele conquistou. Mas tem tios bons? Claro que tem. O primeiro tio bom com certeza é Abraão. Por quê? Porque ele recebeu um chamado de Deus para sair para a terra prometida e que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E aí ele acolheu o seu sobrinho Ló, junto com a sua família e seus servos, né? Abraão não dispensou seu sobrinho que havia perdido seu pai, Arã, né? Houve um momento em que os pastores de ambas as tribos criaram conflito. Aí, como Abraão estava muito focado na viagem e não tinha tempo para ficar apagando incêndio, né? Ele fala para Ló e diz, não haja contenda entre nós, né? Escolhe uma terra que você quer estar, né? Porque os pastores estão brigando aí. Então, o que for melhor para você, tá bom para mim. Imagina, sendo o líder da caravana, sendo o chamado por Deus, escolhido por Deus, Abraão não hesita em deixar a escolha da terra por conta de Ló, o seu sobrinho. Ao final, Ló escolhe as campinas do Jordão e mais tarde é capturado. E então a Bíblia diz que Abraão se levanta com 118 nascidos da sua casa e ele vai resgatar Ló. Com isso é certo que Abraão leva o título de bom tio. Vou colocar Davi também, né? Davi, ele pediu para encontrarem descendentes de Jonatas e acharam Mefibosete, que era mais que filho do seu amigo, ele era seu sobrinho também. Por quê? Porque Davi era casado com a tia de Mefibosete, né? E Davi honrou de fato aquele homem que era aleijado, né? Mefibosete passou a morar no palácio e a comer da comida do rei. Infelizmente, uma situação que causou desgastes entre Davi e o seu sobrinho. Mas ainda assim, Davi entregou partes da terra de Saul a Mefibosete. E também temos uma mulher que foi uma ótima tia. Talvez você não conheça, o seu nome é Jeuzeba. Lembra da avó Má, Atalia ou Atalha, que quis matar os netos, né? Começou a matar os netos? Pois é, a Jeuzeba foi quem conseguiu livrar o seu sobrinho Joás da morte. Ela o escondeu até o tempo necessário para que ele conseguisse assumir o trono de Judá. Foram anos cuidando, protegendo, guardando as 7 chaves aquele sobrinho. Era uma responsabilidade que somente alguém que amava de fato, querido, podia ter feito. Por isso, recebem os títulos de bons tios da Bíblia, Abraão, Davi e Jeuzeba. Eba, eba, eba. Tô viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Sobrinhos. Eu tenho sobrinhos queridos que amo muito, mas hoje eu vou falar só de 2, tá bom? O Joanês, que era quase da minha idade, né? E sempre foi muito companheiro, muito amigo, né? Eu não tenho nenhuma queixa
do meu sobrinho Joanês. É um cara muito bacana. E o meu sobrinho Rony, grande músico, grande líder, um grande amigo e confidente e uma inspiração para mim. Ouviu, Rony? Mas vamos deixar para os sobrinhos da Bíblia. Vamos lá. Ló e Mefibosete se tornaram maus? Sinceramente, eu não acho que não. Eles não foram maus, mas provavelmente eles falharam. Talvez pela passividade. Algo assim, né? O Ló, diante dos problemas que eu mencionei entre os pastores, né, dele e os pastores de Abraão, ele aceitou facilmente a proposta de se separar do seu tio. Sabia que Abraão tinha honrado, né, colocado ele no seu grupo, né? Acho que ele poderia ter dito: tio, vamos tentar resolver isso, porque eu não quero me separar do senhor. Mas ele se separou. E por não ter a direção de Deus, por não ter o chamado de Deus, por ter se separado do seu tio, ele acabou sofrendo. Primeiro, porque foi sequestrado, né, ele e a sua família. Aí teve que o tio entrar na história e ajudar, resgatar ele, né? E depois, por morar em Sodoma, que você já sabe, uma terra pervertida, terrível, corrompida pelo pecado. Apesar dele ser retirado pelos anjos de lá, ele acabou perdendo a esposa, que desobedeceu a direção de não olhar para trás, né? E ela acabou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Então, muito prejuízo na vida de Ló. Já Mefibosete, que poucos associam à posição de sobrinho, né? Mas sim, como eu já disse, ele era sobrinho de Davi, né? Que era casado com Mical, a sua tia, né? Ele é ajudado pelo rei, porque tinha ficado aleijado das pernas, né? Ele não andava. E aí o rei honra a vida dele, né? Ele vai morar no palácio, come à mesa do rei, né? Quer dizer, Davi, por causa de Jonas, né? E por causa dele ser também seu sobrinho, o ajudou muito. Mas, quando Absalão se revolta e toma o trono de Davi, o rei foge, mas Mefibosete não vai junto com o rei, ele permanece em Jerusalém. E aí depois, quando Davi volta, ele pergunta sobre o seu sobrinho Ziba, que era servo de Mefibosete. E aí Ziba diz para ele que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém porque ele dizia que o trono voltaria para sua família. Uau! Mas os teólogos acreditam que era muito mais um jogo de Ziba para obter partes das terras de Saul. E foi o que aconteceu de fato. Davi, diante daquela conversa toda indigesta, né, ele acabou repartindo as terras de Saul entre Mefibosete e Ziba. O que se aprende aqui, querido? É que melhor que seria que Mefibosete demonstrasse de fato a lealdade dele ao seu tio. Bom, então a gente aprende o quê? Em cima do muro não adianta ficar não. E os sobrinhos bons? Bom, acredito que Ló, ele era um bom sobrinho, né? Caso contrário, Abraão não tinha colocado ele no seu grupo, né? Na sua caravana, né? E apesar da separação dele, né, os laços continuaram, tanto é que Abraão foi lá ajudá-lo. Por isso, com algumas ressalvas, nós consideramos ainda que Ló, ele foi um bom sobrinho da Bíblia. Primos! Uau, bem, primos são uma novela à parte, né? Tem de todos os gostos, cores e sabores. Bom, eu tenho pouco contato com os meus primos, que no geral são pessoas maravilhosas. O Lúcio está no grupo da família da minha mãe, né? E é quase como um sobrinho pra gente. Por quê? Porque ele é bem novinho, né? Ele foi bem diferente na cidade, né? Nasceu bem depois da gente, né? E é um queridão. Mas em algumas famílias tem aquele primo complicado, né? Aquele que você quer distância, né? Meio que o encrenca, né? Pois é, na Bíblia eu te apresento Jonadab. Esse entra para a história como um primo duplamente mau. Ele era primo de Amnon e de Tamar, que eram filhos de Davi, mas com mães diferentes. Amnon abusou sexualmente da sua meia-irmã, uma tragédia. E onde Jonadab entra nessa história? Amnon estava obcecado pela sua meia-irmã, andava nervoso, esquisito, triste, pensativo, doente de paixão. E aí Jonadab pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está desse jeito, né? E aí ele conta o drama dele, né? E qual foi o conselho que esse primo dá? Ele fala: primo, então faz desse jeito, ó. Você finge que você está doente, aí pede para ela vir servir comida para você, e aí nesse momento você agarra ela. Um conselho perverso, foi seguido pelo Amnon, e você sabe, né? Foi terrível o que aconteceu. Jonadab achou que ia ajudar o seu primo, e era uma lástima a ajuda dele, né? Ele ajudou a desgraçar a vida do seu primo e, consequentemente, a vida da sua prima Tamar. Então ele fica com o título de o primo mau da Bíblia. Mas tem bons primos também? Claro que tem. Nós temos um no Antigo Testamento e também uma ótima referência no Novo Testamento. Vou falar primeiro de Mordecai, ou Mardoqueu, né? A menina Esther perdeu seus pais e então Mordecai a adotou como filha, cuidou ela como filha. Quando surgiu a oportunidade dela se tornar a rainha persa, Mardoqueu a levou ao palácio e a colocou no concurso. Ela se sobressaiu e se tornou a rainha Esther.
Mais tarde, quando houve um plano para matar os judeus, Mardoqueu falou com Esther e disse a ela que ela devia se posicionar e falar a favor do povo de Deus. E por ter sido ensinada com valores importantes, ele se orgulhou de Esther, né? Porque ela se levantou em Deus, entrou na presença do rei e falou com ele. E o fim da história é que ela conseguiu salvar o seu povo. Então, com certeza, Mordecai teve grande influência na vida de Esther. Foi um primo maravilhoso. Amados, eu me esqueci de colocar no vídeo, mas eu vou consertar agora, tá bom? É claro que Mordecai foi um primo maravilhoso, excelente, do qual eu acabei de falar aqui. Agora, eu não poderia deixar de falar também de Esther, que foi uma prima maravilhosa, né? Essa prima que honrou o seu primo e honrou o seu povo. Então, vou colocar aqui também Esther, tá bom? Como uma prima maravilhosa, que fez um grande trabalho. No Novo Testamento, nós temos João Batista. Ele era primo de Jesus e ele era mais velho de 6 meses. Um homem ungido, o maior profeta que pisou na terra, segundo as palavras do próprio Jesus, né? Mas este bom primo sabia exatamente para que ele tinha vindo, né? Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Foi isso que ele fez. E nesse caso, o seu Senhor era o seu primo. Ele batizou Jesus com muito custo, porque ele achava que deveria ser batizado pelo seu primo, né? Ele enviou os seus discípulos a Jesus. Ele falou muito bem de Jesus para as pessoas. E apesar de morrer cedo, com cerca de 33 para 34 anos, ele cumpriu o seu papel, né? O primo de Jesus, de fato, fez aquilo que Deus tinha preparado ele para fazer. Sogros, uau! Eu não tive sogro, nem a Esther. Só sogras, né? Minha mãe e a Dona Inocência, né? Elas são apaixonadas por nós, né? São as flores do nosso jardim, são mulheres maravilhosas nas nossas vidas, né? Então só temos que falar que elas são tudo de bom, né? Mas, vamos para a Bíblia? Eu já falei de Labão, que além de um tio mau, também foi um péssimo sogro. Então, agora eu vou falar de outro que foi um mau sogro. Quem foi? Saul, da terra Pio. É um cara inseguro que não enfrentou Golias, daí ofereceu um prêmio para quem matasse o gigante, né? Se casaria, no caso, com a sua filha. Aí Davi vai lá, mata Golias, se casa com Mical. E aí quando Saul viu que a fama de Davi ultrapassava a dele, ele decidiu que ele devia se livrar do seu genro. E aí, querido, ele jogou a lança em Davi, ele perseguiu Davi muitas vezes querendo matar o seu genro, né? Então assim, vivendo uma batalha errada. Ele acabou depois morrendo na guerra, e aí o seu genro, que ele tanto odiava, assumiu o trono segundo o que Deus queria. Ou seja, o ódio não compensa, querido. Então o título de pior sogro vai ficar dividido entre Labão e Saul. E os sogros bons? Bom, desse ficou fácil de falar, querido. Nós temos 2 ótimos exemplos para dar para vocês. Primeiro é Jetro, o sogro de Moisés. Moisés se casou com a filha dele, chamada Zípora. Com ela ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. E quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele achou melhor deixar sua família com seu sogro. Com certeza, porque ele confiava de fato no cuidado, no amor, no zelo de Jetro. Quando Moisés já tinha libertado o povo de Israel, Jetro vai levar então a sua família para ele. E aí ele viu que Moisés estava sobrecarregado, atendendo todo mundo sozinho, né? E então ele conversa com seu genro e o aconselha a dividir a tarefa com outros chefes que seriam nomeados por Moisés. Moisés gostou do conselho do sogro e colocou em prática. Isso trouxe alívio, organização e qualidade de vida para o seu povo, né? Então, um exemplo maravilhoso de relacionamento entre sogro e genro. O outro exemplo é muito famoso, você já conhece, Noemi. Casada com Elimeleque, ela sai com a esposa e os filhos, eles vão para Moabe, né? Devido a uma crise de fome, né? Em Moabe, os filhos e o esposo morrem. E aí ela fica sozinha, fica com as suas 2 noras, que é Ruth e Orfa. Noemi então sugere para elas voltarem para a casa dos pais, né? A Orfa reluta, mas acaba voltando para sua família de origem. Mas Ruth, não, ela diz: eu não vou me separar de ti. Para onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que coisa tremenda, né? A pergunta é, por que ela tomou essa decisão? Para mim é simples responder, porque ela tinha uma excelente sogra, um exemplo de pessoa. Já em Belém, Ruth conhece Boaz, um parente próximo de Noemi, e então aquela sogra sábia e cuidadosa, que amava sua nora, aconselhou, orientou e ajudou Ruth a se casar com Boaz, que remiu ela. Noemi então abençoou o seu neto Obed, que se tornou o avô do rei Davi. Portanto,
o título de melhor sogro da Bíblia vai para Jetro e o título de boa sogra vai para Noemi, com toda certeza. Genros e noras. Bom, como eu já disse, eu acredito que tanto a Esther como eu somos bons genro e nora. O que nós podemos, nós abençoamos as nossas sogras. Eu também não consegui achar nenhum genro, nora que foram maus, ok? Se você achar, me ajuda aí. E aí eu lembrei de um grande amigo meu. Chegou um dia em que a sua sogra adoeceu. Era um câncer e ela veio para casa deles em estado terminal. Ficou, acredito que 6, 7 meses ali. E aí ele cuidou com todo carinho aquela sogra, querido. Foram os últimos meses da vida dela, mas foram muito bons. Uma coisa lindíssima. E isso me trouxe à memória a figura de Pedro, que ele levou a sua sogra, provavelmente viúva, para morar com ele, com a sua família, né, na sua casa. E um dia ela também adoeceu. Mas com certeza Pedro, que era discípulo de Jesus, falou com seu mestre. E aí Jesus veio à casa dele e ele curou a sua sogra. Por isso, não, gente. Pedro não negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Não, não. Isso é uma piada, né, de pessoas mal resolvidas no relacionamento com essa parente tão importante nas nossas vidas. E sim, Pedro foi um excelente genro. Falar de Ruth como uma boa nora é fácil, né? Por quê? Porque ela era excelente nora, né? Após ficar viúva, ela recebeu a liberação de Noemi, a sua sogra, para que voltasse para a casa dos seus pais, mas ela se recusou, como eu já contei agora há pouco, e eu detalhei mais, né, no vídeo As Mulheres Relevantes da Bíblia. Ela disse: o seu Deus será meu Deus. Por quê? Porque a sogra conseguiu converter ela, né? Em Belém, já trabalhando nos campos com Boaz. Boaz foi bondoso com ela. E aí ela perguntou para Boaz: por que você está sendo tão bom comigo? E aí ele respondeu: é porque eu sei que você cuidou bem da sua sogra. Olha, que chave poderosa, né? Por ela ser uma nora excelente, ela se casou com o seu remidor. Que coisa tremenda. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Cunhados. Eu tenho saudade do meu cunhado Jair, que nos deixou por causa do Covid. Ele era um cara sem igual, querido. Estilo paizão, né? Amava fazer churrasco nos fins de ano. Eu amava, né? Curtia aquele churrasco que ele fazia questão, né, de estar ali como churrasqueiro, né? Outros 2 cunhados que foram bênção na minha vida, que eu não posso nunca deixar de lembrar deles, é o Juarez e o Divino, né? Que eles assistiram a casa da minha mãe, né? Como pais pra gente, né? Nos ajudando no que faltava. E é claro que eu vou mencionar aqui o meu concunhado, né? Casado com a minha cunhada Lia, né? O César, que foi sempre como um meio-irmão para mim, né? Aquele cara que a gente que só quer o seu bem, né? Do lado feminino tem a Bel, super querida, a Nini, a Lia. Eu vou destacar a Neiva, cientista da ONU, uau, presidente do projeto Arara Azul, mas que também foi meio que uma mãe das suas irmãs, né? E é uma excelente cunhada, uma vencedora, mãe maravilhosa, um orgulho da família. E na Bíblia, bispo? Bom, eu vou trazer um assunto que era relacionado à época, mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Que era a lei do levirato. Levirato vem de levir, que significa cunhado. E essa lei dizia que se um irmão morresse e deixasse uma viúva sem filhos, o cunhado deveria assumi-la e ter filhos com ela, para garantir o futuro, é claro, daquela família e a linhagem do irmão, né? Posse das terras e assim por diante, né? Onã era cunhado de Tamar, esposa de Er. E aí a Bíblia diz que Er morreu e ele então deveria cumprir, né, a lei do levirato. Ele até assumiu Tamar, trouxe ela como esposa, mas ele se recusou a dar filhos a ela. E a Bíblia diz que ele morreu por ter esse pecado. Então, com isso, ele fica como o cunhado mau da Bíblia. Mas e os cunhados bons? Bom, o único nome que me veio à mente foi Jonatas, de fato, porque a maioria de nós olha para Jonatas como um grande amigo de Davi, o filho do rei Saul, né? Mas, além de ser isso e um pouco mais, porque ele era um grande guerreiro, um homem honrado, né, corajoso, mas ele era irmão de Mical e, consequentemente, ele era cunhado de Davi. E ele foi um excelente cunhado, querido. Logo quando Davi encontrou Davi, ele fez um pacto, uma aliança com Davi, né? Depois, quando Saul se levantava contra Davi, ele ajudava Davi a fugir, porque ele era um homem de Deus também. Davi acabou honrando o filho do seu cunhado, né? O seu sobrinho Mefibosete. Então, é claro, quando nós pensamos em bons cunhados da Bíblia, é claro
que é Jonas que vem à nossa mente. E aí, me diga como foi essa viagem de hoje. Muitos parentes e muitas lições, né? Deixa uma frase aí para sua sogra, para seu cunhado, para seu parente, tá bom? Antes de orar, deixa eu te pedir. Olha sempre aqui no card, porque às vezes tem um vídeo bacana que eu deixei, algum material, alguma coisa para você, ou então na descrição, tá bom? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus parentes, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por hoje, por tudo que nós aprendemos do Senhor, da tua palavra, ó Deus, sobre os parentes da Bíblia, sogro, sogra, genro, neto, primo, tio, enfim, Deus, tantas pessoas que nos remetem a lembranças também dos nossos parentes. Que nós possamos aprender com as lições e tirar o melhor proveito delas, em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está conosco, abençoe, ó Deus, cada pessoa, cada casamento, cada família. Ó Deus, abençoa cada profissão, cada ministério. Põe a tua mão sobre todos, abençoando e levando-os ao melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe muito, muito, muito. E até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.